Ano, tudo bom com vocês? Nós estamos estudando no livro uma matéria sobre tipos de sujeitos que eu vou dar mais uma passada aqui com vocês para a gente relembrar. Nós temos 5 tipos de sujeitos, correto? Nós temos primeiro o sujeito simples. Sujeito simples é quando eu me refiro a uma pessoa só, a uma coisa só. Se eu falo assim, os homens destroem a natureza. Quem que destrói a natureza? Os homens. Então, eu estou me referindo somente aos homens. Então, aqui eu tenho um sujeito simples. Se eu falo assim, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Um sujeito só, sujeito simples. Os alunos estudam para a prova. Quem que estuda para a prova? Os alunos. Então, eu estou me referindo a uma pessoa, a uma coisa só. Eu tenho um sujeito simples. E esse sujeito está lá, claro, escrito na frase. Depois eu tenho o sujeito composto. O sujeito composto é quando eu me refiro a duas pessoas ou duas coisas ou mais. Se eu falo assim, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. De quem que eu estou falando? Das vacas e dos touros. Então eu tenho dois animais. Então aqui eu tenho um sujeito composto. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem que lhe torturavam? A cegueira e a pobreza. Estou me referindo a duas coisas, então eu tenho sujeito composto. Depois do sujeito composto, eu tenho sujeito oculto. É quando eu sei quem praticou a ação por causa da terminação do verbo, mas o sujeito não está claro, não está explícito na frase. Se eu falo assim, estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Estamos. Quem que estamos? Nós. Então aqui o nós não está escrito, mas eu sei que se refere a nós pela terminação desse verbo aqui, tá certo? Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero. Quem que quer? Eu. Então, eu sei pela terminação do verbo aqui que se refere ao pronome eu. Estudaremos toda a matéria. Quem estudaremos? Nós, né? Por causa da terminação do verbo aqui, eu sei que se refere ao pronome nós. Depois nós temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado só ocorre com a terceira pessoa, ou do singular, mais a partícula se, ou a terceira pessoa do plural. E quando eu não consigo identificar quem praticou a ação. Se eu falo assim, dizem que a família está falindo. Quem dizem? Porque aqui eu posso assim, eles dizem, elas dizem. Então eu não consigo determinar o gênero, né? Se é masculino ou feminino. Então aqui o sujeito é indeterminado. Depois tem o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula se. Precisa-se de mão de obra especializada. Ele precisa ou ela precisa. Tá vendo que eu não sei determinar quem que é o sujeito? Então, o sujeito indeterminado acontece com os verbos conjugados na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. E depois eu tenho o sujeito inexistente. O sujeito inexistente ele ocorre em 3 casos. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, choveu, trovejou. Então, esse não tem sujeito. Verbo haver no sentido de existir, quando você pode trocar pelo verbo existir. Houve um grave acidente na avenida principal. Aqui, um grave acidente não é o sujeito, ok? Então, aqui quando tem o verbo haver no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Há pessoas que não valorizam a vida. Dá para trocar pelo verbo existir? Existem pessoas que não valorizam a vida. Tá vendo que dá para trocar? Se dá para trocar, o sujeito é inexistente. Pessoas aqui, no caso, não é o sujeito, tá? Aqui seria um caso de objeto direto. Então, não tenho... Essa é uma regra, o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, eu não tenho sujeito nessa frase. E tem o verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz meses que eu não vejo, que não a vejo. Quando indica tempo que já passou,
ele não tem sujeito também. Ou se não, indicando o clima. Faz sempre frio nessa região do estado. Então, aqui está indicando o clima, eu também não tenho sujeito. Tá certo? Então, temos os 5 tipos de sujeito. Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Correto? Então, agora vocês vão entrar lá no portal do Homeschool, né? Assistir a aula, a videoaula que está lá e fazer os exercícios da página 223 a 229 do capítulo 10, ok? Então, até a próxima!